E agora no canal do Viriato, os requisitos do ato administrativo. Requisitos do ato administrativo, com fim formo. O ato administrativo é válido quando produzido conforme a norma legal e observados os seguintes elementos, requisitos ou pressupostos. E o primeiro requisito é a competência. Na competência, pergunta-se ao ato quem fez, que significa o agente público deve possuir as atribuições legais ou o poder necessário para a prática da ação pública, seja ela qual for. A não observância desse requisito leva à incompetência, que nesse caso deve ser entendida como o agente que não possui a autoridade ou o poder necessário para a prática do ato. A competência aceita a convalidação, que é algo que já veremos logo adiante. Finalidade. A pergunta que se faz nesse caso é: para que fez? O ato administrativo deve atender o interesse público. Em outras palavras, ele tem como objetivo prestar um serviço ao Estado ou atender os objetivos expressos na lei. A não observância leva ao desvio de finalidade. Pode ser ilustrada como, por exemplo, a transferência de um agente público para uma cidade remota como forma de punição. A finalidade não aceita a convalidação. Forma: como fez ou como foi feito. A ação pública deve atender às formalidades e procedimentos necessários para a sua existência. A não observação leva ao vício de forma. A forma aceita convalidação. Motivo: por que foi feito? É a matéria ou situação, de fato ou de direito, que autoriza e se fundamenta a prática do ato administrativo. A sua não observância leva à inexistência de motivos. Não aceita convalidação. Objeto: o que foi feito? Encontra-se o objeto no verbo do ato administrativo, como, por exemplo, a nomeação de um agente público. A nomeação é o objeto, ou a desapropriação de um imóvel. Desapropriar é o objeto, ou ainda a licença maternidade. Licenciar é o objeto. Ou seja, o objeto é a ordem que o ato administrativo determina ou o resultado pretendido. A sua não observância leva à ilegalidade do objeto e não aceita convalidação. Motivo e objeto compõem o mérito administrativo. Agora, duas definições bastante importantes. E a primeira delas é a convalidação. Convalidar é a validação posterior de um ato, que pode ser feita pela mesma autoridade que o emitiu, que é o caso da ratificação, uma outra autoridade, que é a confirmação, ou ainda pelo próprio particular ou administrado. Nesse caso, trata-se de saneamento. A convalidação tem o poder de corrigir os vícios existentes e considerados sanáveis, que é a competência ou a forma, desde que não acarrete prejuízos à administração pública, ao particular ou a terceiros. Não existe convalidação em caso de vícios quanto à finalidade, motivo e objeto. Mérito administrativo. Ele é composto pelo motivo e objeto e está relacionado aos atos discricionários. Ocorre quando a lei confere uma certa margem de liberdade na atuação da administração pública quanto às questões de conveniência e oportunidade de um determinado ato, ou seja, o administrador, conforme a lei, pode valorar a prática deste ato, regulando a sua intensidade. O mérito administrativo não pode ser apreciado pelo judiciário sob pena de intervenção no Poder Executivo. Veja que o Judiciário não pode apreciar essa intensidade, ou seja, esse juízo de valoração do próprio Executivo, quanto a questões de conveniência e oportunidade. Ou seja, se o ato é oportuno
e se ele atende aos objetivos do Estado naquele momento. Por outro lado, o judiciário pode observar a legalidade desse mesmo ato. E esta foi mais uma apresentação do canal do Viriato. Veja os nossos vídeos, é só clicar no padrinho. Eu te aguardo lá, muito obrigado e até breve!